Deus faz assim. Vamos abrir a Bíblia juntos em João capítulo 13. Acompanhe comigo a leitura, João 13. Folheie a sua Bíblia comigo, para a gente depois não esquecer onde fica Gênesis. João capítulo 13. Vamos todos ficar atentos, reverentes à palavra do Senhor. João capítulo 13, a gente vai ler a partir do verso 1. Eu vou aguardar que os irmãos abram a Bíblia. João capítulo 13, a partir do verso 1. Glória a Deus, aleluia. João 13, verso 1, vai nos dizer assim a palavra do nosso Senhor Jesus. A epígrafe diz: Jesus lava os pés dos discípulos. João 13, a partir do verso 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus discípulos, aliás, eu errei a leitura e a irmã estava gravando, a gente vai ler de novo, irmãos, me perdoe. A partir do verso 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da sua cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, nós acreditamos na Tua Palavra. Nós confiamos, Senhor, que a Tua Palavra é a palavra que traz vida, que dá norte ao nosso coração. Senhor, eu me coloco nessa noite como Teu servo, somente como um instrumento de Deus para ministrar essa igreja. Espírito Santo de Deus, que o Senhor receba tudo que vai ser ofertado, mas que essa igreja, Pai, seja ministrada pela Tua Palavra, tocada pela Tua Palavra, vivificada pela Tua Palavra, renovada pela Tua Palavra, Pai, e que nada venha roubar aquilo que vai ser liberado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse texto que nós lemos é um texto bem conhecido. A gente já viu esse texto em outros momentos, e o Senhor trouxe ele ao meu coração para o tema de uma mensagem. E o tema dessa mensagem é Jesus, o modelo. Jesus, ele é o nosso modelo. Jesus, ele é o modelo que a gente serve, crê, acredita, olha. O nosso modelo não é pastor. O nosso modelo não é diácono. O nosso modelo não é presbítero. O nosso modelo não é o irmão que é um vaso, que é um instrumento de Deus. Não é. Por mais que seja uma bênção admirar esses irmãos, acompanhar esses irmãos, olhar a sua trajetória e ver Deus fazendo coisas extraordinárias, mas o nosso modelo precisa ser Jesus. Os nossos olhos precisam estar em Jesus, que é o nosso modelo. Nós não podemos tirar os olhos do nosso modelo. Jesus é a nossa referência. Amém? Quando a gente começa a servi-lo, a caminhar, a andar com Jesus, perdão, alguma tosse me atacou. A gente observa que a caminhada não é fácil. A vida com Jesus não é fácil, mas ela se torna muito mais difícil quando eu quero me espelhar no outro. Há um texto na palavra de Deus que diz: maldito é o homem que confia no outro homem. Muitas vezes a caminhada com Jesus se torna mais difícil, porque eu digo assim: o meu modelo de servir a Jesus é Sara. Se ela não vier à igreja, eu não vou. Se Sara não for para o evento, eu não vou. Se Sara não estiver no culto do Azaf, eu não venho, porque o meu modelo está ali, é Sara. E a gente vai colocando essas
essas construções que nos impedem de nos aproximarmos de Deus. Muitas coisas paralisam a nossa caminhada cristã porque nós estamos espelhados nas pessoas, olhando para o homem que é tão falho como nós. E aí, eu só vou se Sara for. Eu só faço se Sara fizer. Mas, em algum momento, se Sara cair, ela me leva junto, porque eu não venho mais. Quando Sara deixar de ir, eu não vou mais. Se Sara não vier mais à igreja, eu não vou. Se Sara se desviar, eu me desvio. Se Sara fizer alguma coisa, eu deixo de acreditar, porque agora eu digo, nossa, eu amava Jesus, eu via Jesus nela e ela falhou, ela caiu, então Jesus não existe, estou indo embora. Porque a gente vai colocando as nossas expectativas nas outras pessoas. Deus nos trouxe essa palavra nessa noite para dizer que Jesus é o nosso modelo. Jesus é o modelo que nós devemos seguir, acreditar, confiar, olhar, nos espelhar. É por Ele que a gente ora, é por Ele que a gente canta, é por Ele que a gente prega e vive. É por Ele, não é por ninguém, não é por nada. É por Ele que a gente sai da nossa casa para estar aqui. É por Ele que a gente acorda de manhã, coloca um louvor e vai orar e vai adorar. A nossa vida tem que ser por Ele. A gente consegue colocar um texto aqui, Mirelle? 1 João, consegue? 1 João capítulo 2, verso 6. Não consegui, eu abro aqui, não tem nenhum problema. Eu já deixei o versículo aqui anotado por questões de facilitar, mas a gente coloca, os irmãos acompanham. Se você tiver com Bíblia, 1 João capítulo 2, verso 6. 1 João capítulo 2, verso 6. Diz assim a palavra: quem afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Se você afirma que é mulher de Deus, se você afirma que é homem de Deus, se você afirma que serve a Deus, se você afirma que é crente, precisa andar como ele andou. A nossa caminhada não é como o pastor anda, como o diácono anda, como o irmão anda, não. A nossa caminhada é como ele andou. Nós temos que ser representantes de Cristo nessa terra. E aí João, com muita autoridade, disse: se eu digo que eu permaneço nele, que eu ande como ele. Porque tem muito crente que abre a boca para dizer que é crente, que é instrumento de Deus, que é usado por Deus, mas não anda como Deus, não anda como Cristo andou. Não tem compaixão, não tem amor, não tem cuidado, empatia, não quer se gastar pelo próximo. Mas eu sou crente. Ser crente não é falar em línguas. Ser crente não é dar pulo. Ser crente não é conhecer a Bíblia. Ser crente é andar como Jesus andou. Ser crente é revelar Jesus. Ser crente é ter uma nova postura de vida. Então Jesus é o modelo que nos leva a essa nova postura de vida. Eu não tenho que servir a Jesus só para ir para o céu, mas eu tenho que servir a Jesus para trazer o céu à terra. Porque servir a Jesus para ir para o céu, sabe o que é que pode acontecer? Agora, se exatamente agora eu me acidentar, cair, estiver morrendo e pedir perdão e me arrepender de verdade, Jesus me leva. Pronto. Se era essa a meta, era o céu resolvido. Mas nós não servimos a Jesus somente para ir para o céu. Nós servimos a Ele para trazer o céu para a terra. E com a manifestação desse céu na terra, levar outros para também conhecer esse lugar. Fazer e dizer: nossa, Jesus é tão bom que eu quero que a minha família esteja lá. Jesus é tão maravilhoso que eu quero que os irmãos do meu trabalho estejam lá. Jesus é tão lindo que eu quero que os meus vizinhos estejam lá. Ah, mas aqueles que eu também não conheço, eu também quero que estejam lá. Por isso que na sexta-feira eu vou evangelizar, para gastar a minha vida por outros, para fazer com que outros conheçam desse Jesus maravilhoso. Ele é o nosso modelo, Ele é a nossa caminhada. E esse texto que nós lemos, ele vai trazendo para a gente isso. O verso 3, ele vai dizer o seguinte. O verso 3, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Jesus sabia quem era, e mesmo sabendo quem era, ele escolheu servir aos discípulos.
Jesus sabia que era do Pai, que voltaria para o Pai, mas ainda assim, sabendo que era poderoso, sabendo que era rei, que havia uma coroa e uma morada, ainda assim, ele disse: eu servirei a vocês. Jesus não achava que era Deus, ele era Deus. E nós, alguns momentos da nossa vida, nos nossos devaneios, temos uma síndrome de acharmos que somos alguma coisa. Eu sou, e esse tanto ego inflado, eu não posso servir. Eu lavar o pé, eu arrumar a cadeira, eu fazer isso, eu fazer aquilo, não, jamais. De jeito maneira. Eu tenho que chegar nessa igreja 6 horas da noite, encontrar ela bonita, cheirosa, organizada, com um ar já frio para eu entrar, porque eu vou chegar com calor, com as cadeirinhas arrumadas, com um bom ar, o louvor afinadíssimo, porque eu estou chegando. Eu chegar para poder arrumar mais cedo, jamais. Eu vim aqui organizar a cadeira, não. Jamais, Deus não me chamou para ser crente para isso. E aí Jesus nos revela que Ele é o maior modelo. Ele não tinha síndrome de rei, Ele era rei. E sendo quem era, sabendo quem era, disse: eu me gastarei por vocês. Eu vou me doar por vocês, sabendo quem eu sou. E Jesus lava os pés dos seus discípulos. Jesus lava os pés dos seus discípulos. Lá em Filipenses, um dos versículos diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Irmãos, sentimento não é aqui fora, é aqui dentro. Tende em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. E sabe o que é que acontece? Já disse aqui inúmeras vezes, a gente quer ser crente aqui fora, mas Paulo, falando para a igreja de Filipos, disse: mude o sentimento de vocês. O sentimento é aquilo que só Deus conhece. O sentimento é aquilo que só Deus tem capacidade de sondar. E esta é a palavra de Deus nessa noite. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo. Qual o sentimento de Cristo? João 13 revela: servo, servir aos seus discípulos, gastar-se pelos seus discípulos, amar os seus discípulos. Jesus gastou-se pelos seus. Aleluia. E ele diz: eu sei de onde vim e eu sei para onde vou, mas ainda assim eu lavarei os pés dos meus discípulos. Jesus é o maior modelo da nossa vida cristã. Se a nossa vida cristã precisa melhorar, a gente precisa dizer: Senhor, Tu és a ideia original. Eu quero aprender com você. Eu quero, Senhor, caminhar como você caminhou. Eu quero ser um exemplo nessa terra, não somente pelas minhas palavras, Jesus, mas nas minhas ações. Eu quero que as pessoas vejam em mim Cristo. Eu quero ser um representante desse Deus poderoso nessa terra. Nós somos chamados a isso. Tem um segredo no verso 4 que diz assim: Jesus levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Irmãos, estar sentado é uma posição de conforto. Estar sentado é uma posição de comodidade. Estar sentado é uma posição de você estar cômodo, de que você está bem. Se você está num restaurante e você vai comer, você está em pé ou sentado? Sentado. Você vai servir? Vai ser o quê? Servido. Você sentou para que alguém lhe sirva. Quando Jesus levanta da mesa, retira a sua túnica, coloca em volta da cintura, sabe o que ele está dizendo? Chegou a hora. Eu vou servir a vocês. Eu me levantarei para servir a vocês. Eu estarei de pé na mesa que eu preparei para servir a vocês. Jesus se levantou e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Quantos de nós estamos sentados na mesa, somente comendo, se alimentando? Na aula de hoje, no curso de membresia,
Conversava com a irmã, estava dizendo a ela, a nossa vida não é vir para aqui engordar, encher a barriga, virar crente e só comer espiritualmente falando. Não é. A nossa vida é se alimentar para alimentar outros. E aqui ele disse, coma, se abasteça, porque vem uma grande caminhada, coma pão e beba água, se abasteça para caminhar, se alimente para caminhar. Então você está aqui hoje se alimentando, vai se alimentar terça de novo, vai se alimentar quinta, para na sexta-feira gastar a sua vida. Você vai se alimentar para ministrar sobre outros, para abençoar outros. Eu estou cansado, eu trabalhei, eu fiz. Todo mundo está cansado, todo mundo trabalhou, todo mundo tem uma vida corrida. Mas quantas vezes daremos desculpas a Deus? Meu Deus, a gente teve ao longo do ano, agora com esse, 11 evangelismos. De quantos você participou? Quantos eu participei? Quantos eu estive presente? Eu tive um compromisso, eu adoeci. Enfim, você se vê com Deus. Mas e as vezes que a gente escolheu ficar em casa, de perninha cruzada, vendo uma boa série com um bom pote de biscoito, tomando um guaraná, e lá em casa, descansando. Sabe por quê? Eu já sou salvo. Eu já jejuei hoje. Eu já orei. Jesus já falou comigo. Eu já dei 2 rajadas de língua estranha. Acabou-se. Quero mais nada. Eu vou evangelizar? Vou não, meu filho. Isso é para outro. Eu já tenho 20 anos de evangelho. Isso é para quem começou agora. Eu evangelizar? De jeito maneira. Jamais. Eu sou presbítero. Quem quiser que vai evangelizar. Eu nunca. Eu que sou diácono. Jamais. Eu que sou diaconisa. Jamais. Ou os irmãos talvez são muito molinhos assim. Eu que sou diaconizo. Nunca que eu vou. Eu sou diaconizo. Vou nada. Isso é para cooperador, isso é para obreiro, isso é para novo convertido. Aí Jesus está olhando para a gente hoje, dizendo, eu estou na mesa de pé. Eu que sou o seu mestre, estou de pé na mesa para lavar os pés. E você vai ficar sentado? Essa é a nossa vida com Deus, permanecer sentado à mesa. A mesa tem lugar para todos. É a minha e a sua missão dizer, papai ainda tem cadeira vazia. Papai ainda tem espaço. Eu vou buscar outros. A comida está tão boa. Alguém tem que vir comer dela. Sobrou. Tem comida suficiente. Meu Deus, o culto do Azaf sábado tem bolo suficiente. Dá para vir mais gente. Dá para a gente trazer mais gente. O problema é que eu quero vir receber e comer e voltar para casa cheio. O culto foi lindo, viu? O culto foi maravilhoso. Eu sou uma pessoa que eu não posso ir para a rua evangelizar, não. Eu tenho alergia ao vento. Se o vento bater em mim, eu passo mal. Não posso evangelizar. Tá bom, irmão, Jesus sabe, né? Você não pode ir para a rua, tudo bem. Mas na sua casa, sentadinho, sem vento, por causa da sua alergia, você pode compartilhar o material da nossa igreja na rede social. Você pode dizer para alguém, menino, olha, hoje vai ter culto, visto que aí, bora junto. É tão bom que a gente racha o Uber. O Uber fica mais barato. Bora comigo. E a gente não faz. Porque a gente está onde? Sentado. Porque o mestre está em pé. Se o mestre se levantou, para que eu quero? Eu estou em uma cadeira tão confortável. Eu me sentei. Eu estou comendo. Eu tenho uma igreja aberta com ar-condicionado. Tem gente orando por mim. Tem gente de madrugada orando pela minha vida. A intercessão não para de orar por mim. Eu quero mais o quê? Nada. O louvor está aqui desde 1h30 ensaiando. Quando não está no domingo, está aqui quinta-feira até meia-noite ensaiando. Está bonito demais. Para que eu quero? Quero mais nada. Não quero. Não quero nada com nada. E assim a gente vai levando a nossa vida com Jesus. Porque o mestre já está de pé. Mas o mestre se colocou de pé como modelo. Para dizer para mim e para você que teria a oportunidade para a gente comer, aproveitar, mas também servir. Gastar a nossa vida. Então eu fico pensando, o que é que nós estamos fazendo por Ele? O que é que nós estamos fazendo pela obra, com essa obra, pelas vidas? O que é que nós estamos fazendo? Marcos capítulo 10, verso 45, abra a Bíblia comigo. A mídia vai me ajudar. Para manusear a minha Bíblia aqui hoje vai ficar difícil, porque esse púlpito é menorzinho. Eu vou até tirar a minha Bíblia daqui. Me ajuda, Nay. Deixa para mim, por favor. Obrigado. 10:45. Marcos capítulo 10, versículo 45.
Pois nem mesmo, ouça, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. O Filho do Homem, nem mesmo ele, sendo quem era, veio para ser servido. Ele veio para servir. Jesus gastou a sua vida enquanto esteve nessa terra. Nem mesmo o Filho do Homem. Aí que dirá nós, queremos ficar sentados, só sendo servido, só sendo bajulado. Eu vi um texto um dia desse, um vídeo, eu achei muito forte. Ele dizia assim: tem crente que só é crente se tiver berço. O que é o berço? Você não veio hoje para a igreja, é porque eu não pude ir à igreja. Eu vou esperar alguém ligar para mim. Alguém tem que sentir a minha falta. A igreja tem 50 pessoas, mas como eu não pude ir hoje, só vou quinta-feira se alguém disser que sentiu a minha falta. Se não me ligar, eu não vou à igreja. Berço, comodidade, cadeira de balanço, se balançando, acomodado demais. Mas nem mesmo o Filho do Homem, nem mesmo ele veio para servir, veio para ser servido. Ele veio para servir. Por isso que o título dessa mensagem é: Jesus é o modelo. Nós somos chamados para servir, para gastar a nossa vida. Lucas 22 diz: eu estou entre vocês como quem serve. A palavra diz que Jesus trabalha por nós enquanto a gente dorme. Ele está nos servindo, está nos abençoando, fazendo, ministrando a nossa vida, cuidando de nós. Mas nós estamos muito acomodados. No mesmo texto que nós lemos, diz que Jesus retira o seu manto. Jesus retira o manto. O manto à época era autoridade, era status, era posição. Sabe por que Jesus tirou? Para dizer: eu não sou nada, eu sou humilde. Eu sou o mestre, sou poderoso entre vocês, mas sou humilde. Ao contrário de Jesus, nós estamos colocando o manto. Se pudesse, a gente usava uma farda: presbítero, diácono, pastor, líder, isso, aquilo. Enquanto Jesus tirou e disse: eu não sou nada, nós queremos andar com título. Nós queremos andar mostrando o que somos, o que fazemos e o que acontecemos. Eu estou na igreja faz 2 anos, viu? Se fizer 2,5 eu não for consagrado, eu saio. Eu disse a Deus: 2 anos e meio. Se der 2 anos e meio, o pastor não me consagrar, eu não fico mais nessa igreja. E a gente vai dizendo a Deus: Deus, a minha vida com você, ela é até aqui, viu? Se você não me consagrar, eu não vou. Se eu não for chamado, eu não vou. Já faz 1 ano que eu estou nessa igreja, o pastor nunca me deu uma oportunidade, nunca me chamaram. E a gente vai caminhando com Deus, fazendo esses acordos. Deus, eu só vou hoje porque eu estou escalado. Na quinta-feira, eu só vou na quinta que eu tiver escalado. Quando meu nome sair na escala, na quinta-feira eu vou. Se a diaconisa Sara me colocar na escala, nas 4 quintas-feiras, eu sou o primeiro a chegar. Mas se eu não sair na escala, eu nem apareço na igreja. Se tiver algum acontecimento, passar 1 mês, meu nome não sair na escala, eu não apareço na igreja 1 mês. Só volto quando tiver meu nome grifado, bonitinho, com letra maiúscula. Irmãos, Jesus tirou o manto. Jesus tirou e disse: eu estou me despindo para servir a vocês. O nosso amado gastou a nossa vida por nós, retirou o manto e disse: eu vou servir. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Se você tiver Bíblia, abra comigo. Nesse caso, com a mídia. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Veja o que diz esse texto. 2 Coríntios 8, 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Imagina, meu Deus, alguém que se fez pobre para que eu me tornasse rico. Sabe, tá fazendo isso aqui em miudinho, sabe o que é? É alguém dizer assim: eu vou morar na rua para lhe dar a minha casa. Tome a minha casa com 3 quartos, com 2 banheiros, com sala, com cozinha, com 1º andar, com 2 carros estacionados. Fique nela. Eu vou morar na rua para que você tenha essa casa. Esse foi o exemplo do nosso mestre. Eu vou me fazer pobre para que vocês sejam ricos.
Jesus se deu por amor de nós, amou a igreja, amou-nos e disse: eu vou me fazer pobre. E aí o começo do texto, volta um pouquinho por favor, olha o que ele diz, Paulo dizendo: vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre. Vocês conhecem a graça, vocês conhecem, vocês conhecem, vocês conhecem, eu conheço. E o que é que nós estamos fazendo com essa revelação que nos foi dada? Nós já conhecemos esse poder, essa graça, essa revelação. Nós conhecemos quem é esse Deus poderoso. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei o que Ele quer fazer na minha vida. Eu sei as promessas que Ele tem para mim. E o que eu tenho feito com isso? Vivido de uma expectativa falida, ou buscando vidas, abençoando vidas, dizendo: contem comigo. Se é para chegar cedo, eu chego. Se é para limpar, eu limpo. Se é para abençoar, eu abençoo. Se é para fazer, eu faço. Eu estou aqui, conte comigo. Eu vou gastar a minha vida pela obra, porque no Senhor o meu trabalho não é vão, porque Ele me amou de maneira sobrenatural, fez por mim coisas que ninguém jamais faria, se fez pobre para que eu fosse rico. Cristo não se apega à imagem. O cristão não se apega à imagem, mas à missão. A nossa missão é maior do que o nosso título. A nossa missão é maior do que o nome que a gente carrega. A nossa missão, ela é o nosso estilo de vida. Se o meu estilo de vida é de servir, eu não sirvo só aqui dentro, eu sirvo lá fora. Se o meu estilo de vida é de pregar, eu prego aqui dentro, mas também prego lá fora. Se o meu estilo de vida é de orar, eu oro aqui dentro, mas também oro lá fora. Estilo de vida não é estilo de igreja, porque estilo de igreja eu faço aqui dentro, nas quatro paredes. Quando o culto acaba e desligo o ar, que essa porta abre, acabou. Só domingo. Irmão, se você for chamado para pregar, é em tempo e em fora de tempo. Se é para orar, é em tempo e em fora de tempo. Eu já conheci diáconos que amavam servir a igreja, mas não tinha prazer nenhum em servir a sua casa. O diaconato é o serviço. Como é que eu digo que eu... aos meus familiares? Eu vi um vídeo hoje na rede social, um casal abraçado com seu filho, dançando, fazendo churrasco e dizendo assim: faça churrasco só para vocês. Não espere que as pessoas especiais venham. As pessoas especiais já estão aí na sua casa. Cuide da sua família. Zele pela sua família. Zele por esse ministério que é a sua casa. Sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com os casais, eu digo: você que é casado, quando você for ministrar uma palavra, levar um versículo, ou servir a igreja em qualquer área, o seu esposo, a sua esposa tem que dizer assim: uau, eu fui tão ministrado pelo seu serviço. Eu amei servir com você. Foi lindo ver você ministrando. Mas imagina, se eu venho aqui à frente pregar, e no dia que Albérico está aqui, se for eu que for pregar, eu digo: não pastor, me bote hoje não, porque Albérico vem hoje, aí eu... Não, deixa quieto, pastor. Não, pastor, porque assim, hoje quem ia dirigir o culto era eu, sabe? Mas Albérico disse que vinha pro culto, aí eu não quero dirigir não, para ficar sentadinho perto dele. Porque sabe o que é isso? A gente está escondendo a nossa imagem. Estilo de vida é dentro e fora da igreja. Se você está aqui, o seu esposo, a sua esposa, o seu filho congrega, glória a Deus. Se não congrega ainda, leve a atmosfera daqui para sua casa. Se eles não conhecem Jesus ainda, se não chegaram aqui, então é a sua missão levar Jesus para lá. Acordar ouvindo louvor, dormir ouvindo louvor, orar, ler a Bíblia, colocar o rádio e dizer: Jesus, fala comigo, me enche do teu espírito, porque eles ainda não te conhecem. Então eu vou ser esse instrumento de revelar Jesus a eles. É o estilo da minha vida, é servir, é gastar-me, é anunciar Jesus. E o texto vai seguindo e vai dizendo que depois que Jesus tirou o seu manto, colocou sobre a sua cintura, diz que ele pega uma toalha. Toalha é prontidão em serviço. Seus pés estão molhados? Calma, eu vou enxugar, eu vou limpar. Nós precisamos ter prontidão em servir. E precisamos estar prontos para servir.
Às vezes a gente vê as coisas acontecendo. Não, mas hoje eu não estou escalado. Eu estou vendo. Já tá quase caindo aqui o púlpito. Tá já. Mas hoje não é minha escala, eu estou sentado. O pregador está sem água hoje. Está morrendo de sede. Mas não é minha escala. Quem tiver escalado que leve água. E a gente vai dizendo que a nossa vida é por escala, porque não é estilo de vida, é estilo de escala. Não é estilo de vida servir a Jesus, é um estilo de uma escala. Gálatas capítulo 5, verso 13. Eu vou pedir a ajuda da mídia. Se você tiver com a Bíblia, abra a sua Bíblia, não deixe de abrir. Gálatas capítulo 5, lá atrás, Coríntios, Gálatas capítulo 5, verso 13. Vamos juntos abrir a nossa Bíblia. Gálatas capítulo 5, verso 13. Gálatas 5,13. Vamos fazer uma leitura. Gálatas 5,13 diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por amor. Jesus me libertou, mudou a minha vida, transformou a minha história. Mas isso é para eu estar sentado, acomodado? Não, isso agora é para eu servir uns aos outros com amor. E quantos de nós andamos aqui muitas vezes criando contenda, criando problema, criando dificuldade? Ei, você foi chamado para servir uns aos outros em amor. Deus, Ele sonda a intenção do nosso coração. Então, hoje eu vou servir. Quem vai servir comigo é Nayara. Eu vou a pulso porque eu não gosto dela. Vou porque eu estou escalado. Ei, fomos chamados para servir uns aos outros com amor. É amor, é dedicação, é entrega. É dizer, minha irmã, que alegria que eu vou servir com você hoje. Vamos orar junto antes do nosso serviço. Que alegria, vem cá, tu vai servir aonde hoje? Na mídia? Coisa boa, a diaconia hoje é minha. Vamos orar junto? Que alegria do nosso serviço. Mas às vezes a gente assim, tu vai servir, vai, termina. Depois que tu limpar eu vou. A desculpa é essa. Não vou entrar não para não melar a igreja. Mentira, eu não quero entrar porque eu não quero estar perto. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Jesus conhece o coração. Jesus sonda as intenções. E nenhuma intenção contrária permanecerá de pé. Nenhuma intenção contrária ficará diante de Deus. Será descortinada em nome de Jesus. Se você não quer ser envergonhado, se você não quer ser envergonhada, não por ninguém, por Deus, porque Deus, Ele vai de encontro e revela. Conserte as suas intenções. Conserte as suas intenções. Eu preciso consertar as minhas intenções. Porque a palavra diz que Deus, Ele sonda os nossos corações. Então, eu vou servir porque... Olha, Sara, quando tu for fazer a escala, me bota junto com Nayara, não? Quero não. Irmãos, o que é isso? Deus me chamou para servir com amor. E amor não é servir quem eu amo, é servir a todos. Me diga uma coisa. Quem estava sentado nessa mesa? Judas, o homem que o trairia por míseras moedas. Jesus sabia que seria traído ou não? Sabia. Conhece tudo ou não? Conhece. Ele deixou os pés de Judas de fora? Jamais. Se eu pudesse ter visto esse momento, ou se me fosse permitido acrescentar, sabe o que eu diria? O primeiro pé que ele lavou foi o de Judas. O pé mais difícil, o pé que o trairia, o pé que o abandonaria, que viraria as costas para ele. Mas Jesus, sabendo disso, o amor, lavou seus pés. E nós fazemos diferente, sabendo que alguém falou mal de mim, eu vou falar pior. Sabendo que disseram, minhas 3 palminhas estão prontas, porque eu vou chegar, vou dizer, fazer e acontecer. Estou pronto para dizer tudo agora. Quando eu chegar hoje o culto vai ser pequeno. O culto começa de cedo, eu vou chegar de 5h30 para encontrar com ele e com ela. Mas Jesus é o modelo. E o modelo fez o quê? Lavou os pés do seu traidor. O modelo amou o seu traidor. O modelo tirou a sua túnica e disse: eu estou fazendo por todos vocês. Por aquele que vai se gastar por mim, por aquele que vai continuar, por aquele que vai até cortar a orelha de um soldado por mim.
mas também por aquele que vai me trair, por aquele que me virou as costas. Jesus se doou por todos eles. O nosso modelo, ele é incrível. E nós precisamos pedir tanto a Ele que nos ajude a melhorar. Precisamos pedir ao Senhor que nos transforme de dentro para fora. Precisamos pedir a Deus que mude a gente por dentro, porque a nossa oração é: Jesus, me dá um guarda-roupa de crente. Ô Jesus, queria tanto umas roupas de crente. Tem a roupa de crente, a gente tem que ter mesmo, tem que ter postura, tem que se vestir bem. É fato. Mas antes disso, a nossa oração é: Senhor, muda aqui dentro. Muda onde ninguém vê, Senhor. Tira a raiva gratuita que eu tenho de Flávia. Nunca me fez nada. E por que eu tenho essa raiva? Senhor, por que está alimentado dentro de mim? Arranca isso de mim, Jesus. Você é o meu modelo. E você é a minha referência. É por você que eu quero viver, Jesus. Eu não quero viver a minha vida por mim, pelos meus desejos, pelas minhas vontades, mas é por você. É por quem você é. Jesus, Ele tirou a toalha e enxugou os pés. Depois disso, Ele se ajoelha. Ajoelhar-se é humildade. Por isso que Ele disse em Mateus: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Aprendam de mim. Não aprendam porque vejam o fulano fazer. Não, aprendam de mim. Eu sou a maior referência de vocês. Eu sou a maior referência. A gente tem que mudar aqui dentro, porque a fé sem obras é morta. Se eu tiver fé, me mobilizar, fazer e acontecer, mas também a minha fé de boca dá em nada. Eu tenho fé, viu, Sara, que Deus vai curar você. Eu tenho muita fé, mas eu não posso ir aí orar por você não, viu? Não posso ir na sua casa. Não, Sara, é porque não vai dar não. Irmão, olha, estou muito doente. Você pode vir aqui? Posso não, mas eu tenho fé que você fica boa. Olha, aconteceu um problema tão grande. De repente, assim, eu fiquei sem dinheiro, fui demitido. Preciso tanto de uma comida, alguma coisa. Não, vamos orar. De madrugada a gente acorda. Miserável, a pessoa está com fome, ainda vai acordar de madrugada para sentir mais fome ainda. É terrível. Nós somos esses muitas vezes. Vamos orar. Vamos apresentar. Eu sou um homem de Deus, disse Flávia. Se eu orar, amanhã chega uma feira na tua casa. Mas não por mim, por outro. Porque eu sou da oração. O da ação não é comigo. É com Walter, ação social. Jesus, o nosso modelo. O nosso modelo diz que aprendei de mim, que sou manso e humilde. Jesus lavou os pés dos discípulos e eles experimentaram, para que eles experimentassem um caminho de cura, de restauração, de decisões, de abandonar o passado. Jesus tirou a poeira do dia a dia e limpa os pés dos discípulos. Jesus não limpou a mão, limpou os pés, porque os pés é caminho. Jesus quer limpar o nosso caminho. Jesus quer tirar as pedras do nosso caminho. Mas não é pedra que outro colocou, não. São as pedras que eu coloquei, que eu carreguei, que eu construí. E sou eu quem preciso dizer a Ele nessa noite: Senhor, eu sou o empecilho. Eu sou a pedra da minha vida. Os meus pensamentos são essas pedras. As minhas ações são essas pedras. As coisas que eu faço são essas pedras, Senhor. E hoje eu quero que elas saiam do meu caminho. Eu quero abrir mão, Senhor, de tudo que me afasta de você. Por isso que o salmista diz no Salmo 119: dirige os meus passos, guia os meus passos. O Salmo 40 diz: firma os meus pés sobre a rocha. Isaías 52 vai dizer: quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas. Se a gente começar a anunciar e gastar a nossa vida, os nossos pés, que representam caminhos, serão formosos. Os nossos caminhos serão formosos, serão transformados, as pedras sairão, os empecilhos sairão, e Deus vai nos dar vitória. Deus vai abençoar a nossa vida. Jesus, Ele lava para comissionar aquele povo, para enviar aquele povo. No meio disso tudo, a gente já sabe que Pedro vai dizer: não lave os meus pés, eu sou bom demais, você é muito bom, eu sou muito pecador, não lave os meus pés. E Jesus disse: se eu não lavar, você não tem parte comigo. Todos nós precisamos ser lavados. Todos nós precisamos limpar os nossos pés para ter parte com Jesus e caminhar com Ele. Não existe cristão sem se entregar ao toque de Jesus. As mãos de Jesus precisou passar nos pés de Pedro e mudar o caminho dele.
As mãos de Jesus estão aqui para passar nos nossos pés e mudar o nosso caminho. As mãos de Jesus estão aqui para mudar a nossa mente, para mudar o nosso coração, para mudar a nossa intenção. Mas será que nós vamos dizer como Pedro? Não lava os meus pés não, Senhor. Hoje não. Amanhã talvez. Depois de amanhã. Próximo domingo. Eu preciso me reconciliar com Nayara, mas eu vou fazer isso no encontro da esperança. E mais, viu? Vou fazer um voto com Deus. Deus, se o Senhor quiser que eu me reconcilie, Nayara vai. Se acontecer alguma coisa e ela não for, é porque Deus não está nesse negócio. Aí é para eu continuar com raiva dela. A gente vai assim, medindo a nossa fé assim. A irmã está aqui hoje, agora. E Deus diz, é hoje, à noite, o tempo é esse. A hora de mudar os pés que representam a caminhada é agora. Eu sou o modelo está aqui, dizendo a mim e a você, conserte a sua caminhada hoje. Se precisa mudar alguma coisa em casa, mude hoje. Se precisa mudar postura de marido, mude hoje. Postura de filho, de pai, de irmão, de líder, de liderado, é hoje, é agora. A gente tem que se reconciliar agora. Jesus deu o exemplo para ser imitado. Por favor, coloca para a gente o versículo 15 do texto de João 13. João 13, o verso 15. Veja o que Jesus ele vai dizer. João 13, versículo 15. Glória a Deus, aleluia. Eu dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês também façam. Como é que nós vamos sair daqui nessa noite? Reconciliados, alinhados, ajustados, corrigidos? Ou vamos sair daqui dizendo, não, Senhor, será que foi para mim? Será que o Senhor está nesse negócio? Será que o Senhor quer que eu peça perdão? Será que o Senhor quer que eu fale? Eu dei o exemplo. Assim como eu fiz, façam também. Efésios 5 diz, sede imitadores de Deus e andai em amor. Colossenses 3 vai dizer, revesti-vos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão. Todas as características de Deus, que é o nosso modelo. Jesus não é somente Salvador não, irmão. Jesus ele é padrão. Jesus é forma. Jesus é modelo. E nós precisamos entrar nesse modelo. Ou a gente é crente ou não é. Ou a gente caminha com Jesus ou não caminha. Ou eu digo, Senhor, eu estou contigo para o que der e vier. Por você eu vou abrir mão de mim, dos meus vícios, das minhas vontades, dos meus desejos, daquilo que me cerca, do meu ego, e vou viver para ti. Ou eu vou andar troncho. Quem está limpo, limpe-se mais. Quem está sujo, suje-se mais. Põe o verso 17, por favor, de João 13. Se o louvor quiser se aproximar aqui. João 13, o verso 17. João capítulo 13, verso 17. Agora que vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as... Fraquíssimo. Agora que vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. É isso. Acabou. Não tem mistério. Não, eu não vou orar por você e vai descer um raio assim, um fogo e você vai sair daqui transformado. Não vão ser as línguas estranhas que vai, uau. Não, você não vai dizer, nossa, agora Deus me pegou que eu fui. Não, você agora já sabe dessas coisas. Você vai ser bem-aventurado se você praticar elas. Se você e eu praticarmos estas coisas, seremos bem-aventurados. Se você e eu escolhermos andar com Jesus, seguindo este modelo, seremos bem-aventurados. E aí eu pergunto a você, você vai sair daqui nessa noite bem-aventurado ou não? Não quero, vou sair do mesmo jeito, vou ser eu mesmo, vou agir assim, vou continuar assim. Irmão, Jesus é o modelo para a gente servir na nossa casa. Jesus é o nosso modelo no nosso trabalho. Jesus é o modelo no ministério, no relacionamento. Quero convidar a igreja a ficar de pé nesse momento. Nós vamos orar ao Senhor nessa noite.